Olá, pessoal, como vocês estão? Gente, hoje nós estamos com duas convidadas que têm histórias incríveis aqui para contar para nós, que fizeram do luto uma luta e um propósito de vida. Hoje elas vivem em função desse propósito e juntas querem transformar não só a região delas, mas o Brasil todo com essa luta que elas vêm mostrar aqui pra gente o que é. E eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Então corre lá e compartilha com todo mundo que você conhece. E agora vamos conhecer aqui as nossas convidadas, né? Andréia e Paula, que são fundadoras do Instituto Banco Vermelho. E aí, pessoal, a gente quer entender o que significa isso, pessoal de casa. Eu vi que vocês começaram tem pouco tempo, mas já tem, assim, bastante visibilidade, já está fazendo diferença por onde passa. Exatamente. Prazer. Muito obrigada por essa oportunidade. Para a gente é muito importante não apenas estar aqui nesse momento, mas estar nessa cidade também. A convite para a gente, de fato, foi algo muito gratificante, né, Paula? Isso, prazer, Carol. Prazer a todo mundo aqui que está assistindo a gente em Araguaína. Eu sou Paula Limonge, que junto com André Rodrigues fazemos o Instituto Banco Vermelho. Chegamos do Recife hoje para contar essa história aqui para vocês. Olha só, gente, elas vieram de longe, de Recife, estão viajando a madrugada inteira, já pegaram avião, carro, se brincar, até barco teve nesse caminho aí. Mas olha, para estar aqui nesse momento e vivendo com mulheres tão incríveis como vocês aqui na luta, porque a gente costuma falar que essa luta, ela é coletiva. Verdade. Tá? Então, quando a gente encontra mulheres que estão determinadas a lutar em conjunto, eu viria até nadando. Olha isso, gente, eu acho incrível, porque eu acredito muito, assim, no nosso poder, no poder da mulher, no poder da estratégia que nós temos. E eu tenho certeza que isso tudo, né, esse projeto de vocês, que hoje é o propósito de vida, nasceu exatamente com essa essência. E aí eu quero entender como que foi, como que nasceu, né, esse Instituto Banco Vermelho. A gente comentou algumas coisas, mas eu quero que todo mundo que esteja assistindo entenda isso aí. Isso, Carol. É uma história realmente que tem várias fases e frentes diferentes. Como você falou, olha, nascemos oficialmente em novembro, mas assim, parece que são 4, 5 meses que mais valem 50 anos, porque tudo que a gente já viveu nesse período são coisas assim inimagináveis. Eu não imaginava, nem tampouco Paula, alcançar o que já foi alcançado. De fato, é um luto que foi transformado em luta, e tudo nasceu porque eu perdi a minha melhor amiga. Ela foi assassinada, vítima de feminicídio, e isso aconteceu há 4 anos e meio, né? Há 5 anos, vai fazer agora. E ela, Patrícia, era minha melhor amiga, era uma mulher brilhante, uma mulher, era aquela mulher que foge totalmente do perfil que a gente imagina que pode ser uma vítima. Patrícia era uma alta executiva na minha cidade, Patrícia tinha um salário incrível para a posição dela. Patrícia era aquela pessoa que entrava no lugar, iluminava o lugar que entrava, uma mulher expansiva, uma mulher muito informada, e ainda assim ela foi vítima, porque isso nos mostra que esse é um crime democrático. Verdade. Ele não escolhe cor, raça, situação social, nada. Pode acontecer com qualquer pessoa. E, infelizmente, aconteceu com a minha amiga. E, ao acontecer com ela, quando esse crime aconteceu, esse é um caso muito emblemático no Brasil, inclusive porque não existia literatura jurídica para ele. Nossa. É um caso de um homem que jogou o carro numa árvore com ela dentro do carro, para simular um acidente de trânsito. Mas você falando, eu tô ficando emocionada só de imaginar a situação, assim. Exatamente. Ele jogou o carro numa árvore para simular um acidente e não existia nenhum tipo. Existe o cara atropelando, existe o cara, enfim. Mas ele estando no mesmo ambiente, se colocando em risco, ele saiu sem nenhum arranhão, claro, porque ele calculou e os peritos depois foram. O trabalho de perícia foi incrível e mostrou tudo isso. Mas o trabalho principal disso foi das amigas. Para você ter ideia, Carol, eu não fui velar minha amiga. Eu não fui pro velório da minha amiga. Não consegui. Não é a questão de não conseguir. Quando eu soube que ela tinha sido assassinada... Na verdade, quando ela tinha morrido num acidente de carro. Alguém foi o que... Alguém chegou a notícia que Patrícia morreu num acidente de trânsito. Eu estava na minha casa e alguém me ligou dizendo que tinha acontecido um acidente de trânsito e Patrícia tinha falecido. E na mesma hora eu disse, não, ela foi assassinada. Eu peguei meu celular, no amanhecer, isso foi meia-noite, só esperei o dia clarear. Peguei meu celular, fui para uma delegacia, e na DHPP, Delegacia de Crimes, e coloquei meu celular na mesa para o delegado e disse, pode abrir, leia todas as minhas mensagens, você vai ver que não foi um acidente.
Ah, ela já tinha comentado com vocês, com você no caso, Sim, que ela sim. vinha sofrendo. Sim, para você ter ideia, isso também é outra coisa que a gente aborda sempre no nosso Aham. trabalho, é que a violência ela não é só física, ele nunca encostou um dedo nela, e ele foi capaz de matá-la. Ela sofria muito a questão de violência psicológica, que é uma das mais terríveis dentre todas as outras, porque destrói a mulher, destrói ela por dentro, destrói a Muita gente acha autoestima. que não é. Isso. Inclusive, Dé, desculpa te cortar aqui, existe um alto índice de mulheres que cometem suicídio por conta do abuso sofrido. Então, é uma coisa que tem que ser levada, inclusive, eu acho, depois para a justiça, porque tem que responsabilizar essas mulheres que Os Com homens, certeza, né? esse- perderam a vida por conta dos homens. E no caso dela, quando, enfim, nós já tínhamos sim, eu sempre abordava, Patrícia, tá muito estranho. E isso que ele tá fazendo, eu tô tentando, ele tentou suicídio, ele tentou chamar a atenção, eu falei, Patrícia, ele tá querendo fazer isso com você, não é com ele. Veja os sinais. Então eu saía com ela não pagava absolutamente nada, porque ele rastreava ela pelo cartão. Então tudo era pago por mim. São sinais que muitas vezes acontecem, você vendo sua amiga participar daquilo ali, é muito importante que você esteja atenta àquilo, que aquilo não é normal. Não é normal uma mulher ter medo de pagar uma conta porque ela vai sair lá no cartão de crédito ser Ou na rastreada. mensagem no celular, né, que avisa o E pagamento. aí isso acontecia e para mim isso era muito estranho. E eu sempre pontuava com ela, então a gente foi avançando nessas conversas até o ponto que eu disse para ela, ele vai matar você. Me escuta, ele vai matar você. Ai, nossa, fiquei toda arrepiada, gente. E repeti isso muitas vezes, muitas. Vamos na delegacia, vamos. Não, jamais ele vai me matar, ele me ama. Porque eles estavam separados, ele não aceitava a separação. Aham. Não, eu tenho que ir com calma, porque ele está muito abalado. Eu não posso brigar. Enfim, todas aquelas questões que eu acho que muitas E mulheres... as crianças, né? Tem duas crianças. Tem as Tinha duas dois crianças, filhos. 2 filhos. Então, muitas Ele era o mulheres... pai dos filhos. Sim. Sim. Muitas mulheres vão se identificar com isso, porque é natural. A mulher ela é mais apaziguadora. Ela quer falar, não, vamos resolver isso na calma, vamos resolver na tranquilidade. Na parceria. E aí, o que aconteceu foi isso. No dia, eu fui uma das últimas pessoas a falar com ela, foi um domingo. Uhum. Coincidentemente ou não, mas todas as estatísticas mostram que a maioria dos assassinatos acontecem no domingo. Isso é um dado Olha, importante. que dado. Eu vou até anotar isso, É. que é importante mesmo. Exatamente. E foi no domingo onde eu recebi essa ligação. Eu fui uma das últimas pessoas a falar com ela e uma das últimas coisas que ela me disse foi que ele tinha surtado e que eu soube depois que ele falou para ela que, olha, hoje eu vou dar a paz que você tanto quer. Então isso já foi um recado e tanto. Ela não entendeu esse recado como... Ela achava que ele ia fazer algo com ele. Vê como são as coisas. Mas ele, na verdade, estava dizendo que era com ela. E ele fez, ele prometeu e ele concretizou. Ele chamou ela para conversar rapidamente, ela foi descalça do jeito que ela estava na casa da mãe, ela entrou no carro e ele avançou com o carro e é bem perto assim na casa da mãe e ele já foi destinado, as perícias todas mostraram isso, que ele montou toda essa cena. Então a partir dali a gente travou uma luta muito grande, porque eu sabia que não tinha sido e fui para a delegacia e chamamos mais 3 ou 4 testemunhas que conviveram também com elas e o incrível é que os nossos testemunhos eram ipsilíteres, eram iguais. Era a mesma coisa dela ligando, ela falando que estava sofrendo isso, sofrendo aquilo. Então, mais uma coisa, é muito importante você, amiga, perceber e guardar também essas situações quando sua amiga falar para você isso. Porque você pode registrar isso, você pode salvar uma vida, assim. E aí qualquer pessoa pode ir lá e fazer essa denúncia? Pode sim. Isso Você é uma- pode salvar uma mulher. Você pode. Isso é muito importante. É o que nós falamos sempre na nossa campanha. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, que a gente sempre pretende, sempre faz esse papel de empoderar uma mulher, falar, você pode, porque qual é a sensação que você está quando você está presenciando uma violência, sente? Impotência. O que é que eu Verdade. posso fazer? Será que eu posso fazer alguma coisa? Mas ela, se ela quisesse, ela não já teria saído? Não, ela é vítima. Ela está numa bolha. Pense que essa mulher ela está numa bolha. Ela precisa ser ajudada. Então não é essa. Não largue de mão sua amiga. Mesmo que ela decida não denunciar. A decisão sempre vai ser dela. Mas se ela decidir não denunciar, esteja ainda assim ao lado dela. Então nós travamos uma luta muito intensa. E assim... uma luta mesmo, de verdade. Eu sou publicitária, tenho muito contato com a imprensa e consegui um apoio muito grande da imprensa para isso. Foi noticiado no Brasil todo. E eu me comprometi com ela e comigo que não teria um dia sequer que ela não seria lembrada através de
brechós, de reuniões, de várias coisas onde a gente sempre estava movimentando o nome dela para que ela não fosse um número. Exato. Até ter o julgamento e a gente pressionar também, porque a sociedade civil pode e deve pressionar o poder público. Com certeza. Então eu estava lá, eu fico brincando sempre dizendo que eu era o pesadelo dos desembargadores, eu era o bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje eu sou convidada por eles para assinar um termo de compromisso. Isso é muito representativo, porque mostra que você não está pedindo favor, a sociedade civil ela tem que pressionar o poder público. Então nós fizemos isso, e o que aconteceu foi quando teve o julgamento. Nesse intervalo de tempo onde eu estava lutando muito por ela e lutando por justiça e tudo mais, começou a se aproximar outras mulheres que falavam, olha, você está lutando pela sua amiga, luta pela minha irmã, luta pela minha tia, luta pela minha prima. Olha a força que isso foi Então você já ganhando. começa, não era mais sobre ela, era sobre todas nós, é sobre todas nós. Verdade. E eu pensei imediatamente, eu tenho todo esse apoio da imprensa, toda essa visibilidade, e quem não tem? É a maioria. Eu tenho condição de pagar um advogado extra para poder ajudar no processo, e quem não tem, que é a maioria. A maioria não tem. Então, o que é que eu posso fazer com relação a isso? Foi uma luta, como eu falei para você, intensa. O julgamento aconteceu em abril do ano passado. E foi noticiado em imprensa nacional e foi um júri de 5 dias, foi muito intenso. E no final, ele foi condenado. E a imprensa me perguntou, e aí, tá feliz com o resultado? Eu falei, nunca. Ninguém tá feliz porque nada vai trazer ela de volta. Ninguém ganhou aqui. Aqui você só tá vendo pessoas que perderam. Exato. Ninguém ganhou. Nada vai trazer ela de volta. Então, a partir daí, eu entendi que eu precisava transformar aquele luto em alguma luta, porque não era mais só sobre Patrícia. Então, aconteceu que, nesse mesmo período, aconteceu com minha amiga Paula, a mesma coisa, ela pode falar um pouquinho sobre. Eu e a Andréa, nós somos amigas de trabalho, colegas, né? Eu trabalho com marketing e ela publicitária, então a gente tem uma convivência de amizade. E eu acompanhei todo esse luto com Patrícia, que era a melhor amiga dela, né? Acompanhei todo o julgamento, estava lá do lado dela. E aí, mais ou menos 6 meses antes do julgamento de Patrícia, eu perdi uma colega de escola, Renata, que estudou comigo da Alfa até o 3º ano, com um tiro na cabeça pelo namorado. Então, a gente já está falando de uma menina de 36 anos que namorava há 8 meses. Já foge do padrão de um divórcio de uma mulher de 45, 50. Então, eu estava super abalada também. E ela falou, Paula, acabou o julgamento. Eu preciso fazer alguma coisa. A Renata não era tão próxima minha como Patrícia, mas era uma querida que a escola toda amava. E você se sente muito abalada, né? Podia ser você. E eu falei, vamos, você me ajuda a gente criar alguma coisa, uma homenagem para elas, vamos fazer alguma coisa? Eu disse, vamos. E aí ela teve essa ideia, né, de tentar procurar um elemento. A Andréa gosta muito de ler, assim como eu, jornalista. Então, ela como boa amante de Paulo Freire, Perfeito. né, que Paulo Freire sempre ensinou que todo mundo aprende pelo cotidiano. Então, como é que ele ensinava uma pessoa do campo a ler, ou a contar, uma enxada mais uma enxada, 2 enxadas. E o que é mais democrático e fácil na vida de uma pessoa do que ter um banco no meio do caminho? Então, um banco, ele tá no cemitério, no hotel de luxo, no shopping, na beira-mar. Na praça. Isso. E assim, não precisa reinventar a roda, porque é muito gente. Então, como é que a gente pode usar um elemento do cotidiano para transformar ele num objeto de prevenção e acolhimento? E aí, daí surge a ideia do Banco Vermelho. Né? E por que o banco é vermelho? Porque vermelho é a cor do sangue derramado por essas mulheres que foram embora e também a cor do amor. Né? Quando a gente pensa no vermelho, a gente pensa no sangue, mas a gente também pensa no coração, a gente também pensa no amor. Então, é literalmente do luto à luta. E também, Paula, é o sinal de trânsito. Quando você vem com o seu carro e acende o amarelo, você desacelera, acende o verde, você passa, mas o vermelho é pare. Né? Pare imediatamente. E aí, É importante falar, né? Porque eu estava lendo sobre vocês Sim. e eu vi. É um instituto apartidário, não tem nada a ver com partido político, com Exatamente. cor, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Né? E aí era uma pergunta que já estava aqui no meu roteiro, mas que Isso. bom que vocês estão falando e explicando o que é Isso. exatamente. E é isso. muito Até porque simbólico essa isso. luta, a luta pelo feminicídio zero, a luta contra o feminicídio, ele não tem direita nem esquerda, porque acontece com todas. Verdade. Então, o nosso compromisso aqui é com a mulher. E com a preservação da vida. complementando, Carol, foi um movimento de homenagem a Patrícia e Renata que fez a gente entender que não era um movimento e não era só sobre Patrícia e Renata. Era muito maior.
era sobre as mulheres do Brasil, era sobre as mães que estão perdendo suas filhas, os filhos órfãos do feminicídio. E uma coisa que chamou muita atenção, acho que do Brasil todo, é que o nosso instituto ele já nasce com a bandeira de combate ao feminicídio. Então, quando a gente começou esse movimento em novembro, a gente falava feminicídio zero, lutamos contra o feminicídio. E as pessoas falavam, mas poxa, por que feminicídio? É uma palavra tão pesada, né? Por que você não fala de igualdade de gênero, violência, abuso, misoginia? A gente falou, não, porque nosso lugar de fala é o feminicídio. A gente não pode mais tolerar a mulher ser morta por ser mulher. E desde então, desde esse lançamento, né, que foi feito em 25 de novembro do ano passado, foi notícia nacional, foi capa de jornal, Globo News, Jornal Hoje, Revista Caras, e a gente viu a nossa vida de ponta cabeça. E então, qual é o cenário atual, né? A gente, com 5 meses, saiu de ser um movimento de homenagem a amigas vítimas de feminicídio para um grande instituto que, com 5 meses, tem 3 projetos de lei protocolados, um municipal, um estadual e um federal, todos por mulheres mandatas, né, parlamentares. Estivemos já, né, com o nosso PL federal, já foi aprovado na Câmara por Benedita, já subiu para a votação do Senado, estivemos em audiência pública com várias senadoras, com a senadora Augusta Brito, senadora Jussara, senadora Damares. Então, assim, agregou todos os partidos, como a gente falou, porque somos um instituto sem fins lucrativos que luta pelo feminicídio zero. Então, voltando agora para o momento atual, hoje a gente está no Recife com 25 bancos pequenos de praça, instalados desde áreas nobres até periferia. Temos um banco gigante no coração da cidade. Temos um banco gigante em Caruaru, que é uma cidade importante lá de Pernambuco. Um banco gigante também em Vitória de Santo Antão, que é uma cidade modelo. E queria dizer que a gente está aqui na primeira cidade do norte do Brasil, porque a secretária, a doutora Ângela, foi uma visionária, uma vanguardista e uma pioneira que furou a bolha e trouxe o Banco Vermelho para essa cidade maravilhosa que eu estou tendo a honra de conhecer. E eu e a André fomos convidadas por ela para entregar o selo, né, André? De primeira cidade do norte a receber o projeto Banco Vermelho. Olha só que coisa incrível, gente. Ó, um projeto... Na verdade, eu entendi que a fundação tem 5 meses, mas isso... A fundação oficial, porque pelo que eu entendi, isso já existia no coração, né? Isso. Esse desejo de luta, de mudança. Isso. Porque a gente, como mulher, assim, a gente passa por situações... quando chega no momento do feminicídio, já é o fim de algo que foi sendo construído ao longo, um crime, né? Anunciado, como a gente fala, é anunciado. Você falou uma coisa muito importante agora, Carol, que a gente sempre fala, tá? Sempre a gente pontua que qualquer abuso, o abuso de forma geral, o abuso de hoje, né? O emocional, o patrimonial, patrimonial, ele vai escalar. Ele vai chegar, o final nunca retrocede. Ele pode começar de várias formas, mas o final vai ser o feminicídio. E a mulher, ela pode romper esse ciclo, ela pode sair na metade. Veja bem, o feminicídio é o único crime previsível. Você sabe que ele vai acontecer se esse ciclo não for quebrado. Olha isso. E quais são os sinais, já que vocês estão com essa experiência, conviveram aí, quais são os sinais que as pessoas têm que ficar atentas, né? Se vocês puderem já dar essa dica pro pessoal, porque com certeza tem esses sinais que vocês estão falando. E é muito legal, porque nos bancos da gente, a gente traz esses sinais de forma didática. Porque se eu for falar de lei, a lei tal, do artigo tal, diz que não pode, e a pessoa não entende. A mulher de baixa escolaridade não consegue entender e se ver ali. Então a gente tem bancos em locais estratégicos do tipo, mexe no seu celular, controla a sua saída, suas amizades. Não deixa você usar a roupa que você quer, é abuso, peça ajuda. Porque naquele momento, a mulher que leu aquela frase, ela fala, eu sou essa mulher aí, porque ele tá pegando meu celular, ele controla minha conta bancária, ele não deixa eu ver minha mãe. Olha isso. Então, assim, para ser mais clara, mas acho que é muito importante também a gente falar da Lei Maria da Penha, né, que traz as 5 violências, que são esses sinais. Então, o mais conhecido de todos, a violência física, que já é um estágio avançado, mas tem mulheres que já começam um relacionamento sofrendo a violência física. A violência psicológica, né, que é justamente ele fazer com que a mulher se sinta inútil, diminuída, ele fazer estratégias que a gente chama de hoovering, gaslighting, são termos em inglês que a gente tenta traduzir, que é tipo assim, eu não falei isso não, você tá louca? Você foi, tá vendo o que você me fez fazer com você? Joga a culpa pra ela. Isso, e faz também tratamento de silêncio. Que pode não ter acontecido nada e ele passa uma semana calado. Aí aquela mulher enlouquece, faz, meu Deus, o que é que eu fiz? Porque se ele tá calado, é porque eu fiz alguma coisa. E aí aquele emocional, ele vai sendo abalado e destruído. E aí ele pode chegar a um suicídio. Então, esses sinais de
Ah, foi você que me fez gritar com você. Tá vendo como você me irritou? Meu time de futebol perdeu e eu vou descontar em você porque eu tô com raiva. Então, são sinaizinhos assim, bem velados dessa violência psicológica, né? A violência patrimonial também é ele controlar o dinheiro dela. Ou dizer, eu tô sem dinheiro, paga essa aí pra mim. Ah, meu salário não saiu. E aí ele vai se apropriando dos bens daquela mulher. Ou até ele falar que ela não sabe lidar com dinheiro, Isso, como era o caso muito da minha comum. amiga. Deixa eu cuidar do dinheiro. Era uma mulher que recebia 40 mil reais e ela não fazia gestão, não tinha autonomia sobre o que ela ganhava, porque foi construído na cabeça dela que ela não sabia lidar com dinheiro. Ele estava ali para poder salvá-la desse problema. Então, gerir a casa com aquele dinheiro, né? Exatamente, porque ela não tinha nenhum tipo de condição de poder lidar com aquilo. Isso vai sendo construído, note, não é da noite para o dia. Isso vai sendo construído. E olha que a sua amiga era uma pessoa de um nível uma alta executiva alto de da área de TI. né? Então, assim, uma pessoa esclarecida. Isso. E a gente tem pessoas de todos os níveis, né? Claro, e existem recortes, como a gente sempre fala, lógico, se você for para os números, é a mulher negra, é a mulher periférica, essa mulher que está hoje encabeçando ali os números, tá? Claro, isso é óbvio. Mas você vai encontrar hoje a pessoa da classe social. Eu hoje me pego aconselhando, para ter ideia, Carol, esposas de promotor de justiça, acredita? Olha isso. Que não se reconhecem. E muitas vezes por quê? Porque não sofrem a violência física. Então, é por isso que é tão importante falar da Maria da Penha. Então, voltando para esses sinais aqui, né? A física, que é a clara, né? A patrimonial, que é essa de, você não sabe mexer com dinheiro, ou então, não tô com dinheiro, não sei o quê, e você vai gastando todo o seu dinheiro, e às vezes eles depenam aquela mulher e saem do relacionamento. Então, tem muitos que fazem a mulher se apaixonar, tiram tudo dela e vão embora. Então, tem a patrimonial, tem a física, tem a psicológica, tem a moral, que a moral é o seguinte, você não vale nada, você não presta, você é gorda, você é feia, você acha que alguém vai querer você? Pode me deixar. Quem é que vai querer uma mulher gorda, feia com 3 filhos? Ou então começa a dizer, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Quando a mulher quer se afastar, ele começa a difamar ela, né? Então essa é a moral, é quebrar todo o caráter dessa mulher. E tem também a sexual, que é ele querer as obrigações sexuais só porque é casado. Ele obrigar a mulher. E muitas vezes ele chega bêbado, ele chega agressivo e vai ter que sim cumprir essa obrigação, porque você é minha mulher. Então, a mulher, ela pode chegar na delegacia e denunciar qualquer um desses 5 tipos de violência, que ela vai ser ouvida. Essa informação é muito importante, porque muitas pessoas, eu falo pessoas também esclarecidas, acham que a violência é só física. Isso. E não é. E não é. Então, isso assim, é uma informação muito, muito importante e relevante para todo mundo. E aí, caso elas reconheçam algum desses sinais, o que é a primeira coisa que elas devem fazer? Porque uma das coisas que eu percebo, primeiro vem o medo, né? Vergonha, vergonha, o medo. Algumas dependem financeiramente. Sim. Outras não querem, por conta dos filhos. E quando, eu realmente me sinto feia mesmo, ninguém vai me querer, então pelo menos eu tô com ele. Então, assim, o que elas devem fazer? Porque eu já convivi com algumas pessoas e elas falam, passei por isso, mas como é que eu vou lá denunciar? E depois ele vai me bater, depois ele vai me prender. Eu não tenho dinheiro, não trabalho. E aí, como que geralmente é esse processo? O que elas têm que fazer? Como que funciona isso? É assim, Carol, quebrar esse ciclo não é fácil. Em primeiro lugar, a gente tem que admitir isso e colocar para não achar que a gente tá ignorando as dificuldades que essa mulher tem. Sim. Então, muitas vezes, você como amiga mesmo, isso é natural, você fica irritado falando, mas eu já aconselhei tanto essa pessoa, já falei Vou desistir de fulana, não aguento mais fulana. Porque ela quer estar nesse ambiente. Não, ela não quer estar ali. Ela não consegue sair. Então, a primeira coisa que eu falo e me dirijo às amigas, não desista da sua amiga. Não desista. E quer seja, mesmo que não seja para você falar diretamente, ela aceitar, pegue um folheto, pegue uma matéria, entrem no banco lá, olha, Banco Vermelho. E lá a gente fala formas de você ajudar essa mulher. Mostra essa matéria para ela, mostra esse texto. Aos poucos eu tenho certeza que ela começa a se enxergar. E também a mulher, ela pode sim, apesar de ser muito difícil, ela pode quebrar esse ciclo. E a gente sempre recomenda que ela ligue 180. É nacional, é gratuito, certo? Então, ela pode ligar 180, que ela não vai ter apenas informações, é também um canal de denúncia. E outro ponto importante também, não é toda cidade que tem, a gente sabe que tem cidades pequenas, mas assim, ela tem que procurar
um lugar onde tem um centro de acolhimento. Geralmente as capitais tem as casas da mulher brasileira. Então, assim, eu tô falando isso para quem é de capital. Vão ter vários centros de referência que vai acolher aquela mulher com psicólogo, com advogados e que muitas vezes encaminham para cursos e trabalhos. Então, é um jeito de reerguer essa mulher, de devolver a dignidade dela. E quando ela tá numa cidade menor, que ela não tem essa casa de apoio, que ela vá até uma delegacia, procura a defensoria pública, que muitas vezes tem um programa de apoio a essa mulher para que ela tenha esse amparo psicológico primeiro, porque ela precisa se reconstruir, ela precisa recuperar essa dignidade que foi jogada no lixo, né? Para então, com esse apoio do órgão público, que vai ser um centro de ajuda, que vai ser uma secretaria da mulher, ela consiga se reconstruir enquanto mulher e voltar a ter uma vida saudável. E assim, nós sabemos que ela vai estar é uma mulher que já está em uma situação frágil. Não é? A gente costuma dizer que não é uma mulher vítima de violência, ela está em situação de violência, porque a gente sabe que isso pode ser alterado e vai ser alterado. A gente acredita, eu não estaria aqui se a gente acreditasse totalmente nisso. Mas se uma coisa, ela puder pensar e lembrar de uma coisa, é esse número, 180. Esse número salva vidas, entendeu? É gratuito, volta a falar, é para todo o Brasil, é nacional. E lá você vai ter tanto apoio, você vai ter uma escuta, que é um escuta sigiloso sensível, também, quem quiser denunciar. Isso é importante. Outras pessoas também podem fazer uso. Essa é a minha pergunta. Pode. Por exemplo, se eu vejo que a minha amiga está sofrendo com isso, uma paciente, por exemplo, a minha pode formação ligar é odontologia. Isso. E às vezes aparecem algumas, né? Como eu trabalho com orto-aparelho, elas são todos os meses. Então você consegue acompanhar a evolução e delas, alguma. sim. Exato. Aí de repente elas aparecem com uma mancha, caí da escada. Bati na porta. E aí, isso vai ficando frequente. Mas todo mês você tem um acidente? Porque a pessoa não tem coragem de falar, né? E às vezes, dependendo da intimidade, até às vezes comenta, mas também... Que fique ali. Que fique ali. Mas assim, eu fico, gente, mas será que a gente não pode fazer nada? Pode. E aí eu acho que era também importante a gente passar essa informação para as pessoas. Porque no momento que você denuncia no 180 e você fala, eu queria fazer uma denúncia, fulana está sendo agredida no endereço tal, vem acompanhado, vários sinais de agressão física, psicológica. Então a patrulha Maria da Penha, ela vai até a casa dessa mulher e vai investigar. Ele tem a obrigação de ir lá, porque foi oferecida uma denúncia anônima, então sigilo total. E é como a gente costuma falar, né, Dea? Você já salvou uma mulher hoje? Olha. Porque tem muito, né? Você já orou pelo seu filho hoje? Verdade. Então, assim, você já salvou uma mulher hoje, você tem o poder de salvar uma mulher. É muito importante que as pessoas entendam que tem esse poder. Sabe, Carol? Que ela tem. Quando você se sentir impotente, eu não posso fazer nada, eu não vou mudar essa realidade. Você sim, você não pode, não tão somente mudar a realidade, como salvar uma vida. Você salva uma vida. Então, você pode sim, você deve fazer isso. Nunca desista da sua amiga, nunca desista dessa mulher que você vê. É da sua conta sim, sempre. Porque muitas vezes você fala, não, mas não é da minha conta essa briga, e por que eu vou me meter nisso? É sempre da sua conta, porque tem até um ditado que fala, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente fala que mete a panela, mete a faca, o garfo. Salva essa mulher, acabou, já era essa. Salva essa mulher, porque eu acho que isso é a coisa mais importante que tem. E uma coisa também muito importante é que essa mulher que está em situação que ela realmente peça ajuda. Que ela peça ajuda. Muitas vezes ela não consegue sair por ela mesma, mas confie nessas ajudas que estão disponíveis e peça ajuda, porque esse ciclo, apesar de ser difícil, ele é possível de ser quebrado. A nossa campanha, Carol, ela é muito ousada, eu diria a você, porque a gente não fala, até essa questão de corrigir falas a gente tem começado a fazer, porque muitas vezes, até o movimento feminista, nós como feministas também, enfim, pelo direito das mulheres, a gente sempre falava nenhuma mulher a menos. Mas não é nenhuma a menos, você está admitindo a menos um número em redução, é nenhuma a mais. Isso. Nenhuma mulher a mais. Não é nem parem de nos matar. Não é nem pensem em nos matar. Isso mesmo. O tom, ele tem que ser outro. E é por isso que a nossa campanha é feminicídio zero. Mas vai acabar o feminicídio zero? Não, ele não é uma ilusão, é um compromisso. No momento que você se compromete em acabar com essa situação, a não admitir mais, então você está comprometido com a causa. Isso mesmo. É como o programa Fome Zero, que a gente sabe que a fome no Brasil não acabou, mas é um compromisso. Né? A gente diz o quê? Que ninguém mais vai passar fome. A lei seca no Brasil é zero. Não pode ter 1% de álcool. Verdade. Então o feminicídio tem que ser zero também. E isso é uma ação de todo mundo.
né? Não é uma ação só esperando uma lei chegar ou alguma coisa assim para começar a acontecer. Não dá mais para admitir. Você abrir seu Instagram de manhã e todo dia ser uma notícia de uma mulher que foi morta. Isso não pode ser mais considerado uma coisa aceitável, normal. Corriqueira, né? Corriqueira. Não pode. Você tem que olhar e você tem que se comprometer todos os dias. Não, eu não posso aceitar mais isso. É nenhuma a mais. Isso mesmo. E a gente estava conversando nos bastidores, porque o nosso tempo já está esgotando, porque aqui, gente, elas vieram... Tem isso, tem evento agorinha, tem evento amanhã, tem evento segunda, aqui domingo também. Mas só porque a gente achava que o padrão era mulheres divorciadas acima de tal idade. E vocês estavam comentando que hoje está cometendo até adolescentes, que a violência está começando um namoro. Vocês puderem só fazer um comentário rápido, porque o público que assiste a gente é aquele público que está saindo do ensino médio e entrando na faculdade, é o nosso público principal. E aí é aquele pessoal que às vezes é o primeiro namorado, nunca namorou, e tá sofrendo situações, mas não sabe nem como se posicionar, porque é o primeiro, às vezes o pai e a mãe acham que é só um namorico, é coisa... E aí quando vê o negócio há 2 anos, 3 anos, a gente, né, pelo que vocês comentaram. Paula vai poder falar mais sobre isso, mas assim, isso é um dado muito importante que a gente traz aqui, que os abusos estão acontecendo cada vez mais cedo. Tá? Então você já consegue visualizar meninas de 10, 11 anos, 12, já vivendo relações, que não deveriam, porque são crianças, mas vivendo estas relações de formas abusivas. Isso, né? A gente tem visto por dados que o feminicídio, ele tá mudando um pouco até de padrão. Ele não é só mais daquele casal depois dos 30 anos que divorciou. A gente tem visto vários crimes de adolescentes de 15, 16 que o namorado não aceita o fim do término e ele tira a vida daquela jovem, daquela menina. Então a gente tem que estar muito presente nas escolas, na igreja, junto com os pais, para poder falar de namoros abusivos. Como tem rede social hoje, é mais forte ainda, porque esses namoros, eles pegam o celular da menina, que hoje em dia o celular é a coisa mais comum, todo mundo tem celular, né? Você não vai seguir fulano, você não fala com fulano, me dê a senha. Então isso já é um abuso, gente, é a rede social da menina. Tô trazendo para uma coisa prática, né? Sim. Sem falar aí de, não vai sair com fulano, não vai usar essa roupa, mas trazendo para o mundo moderno. Ele começa a controlar a menina pelo celular. Tá falando com quem no WhatsApp? Gente. Me dê a senha do seu Instagram. Por que você tá curtindo essa pessoa, seguindo essa pessoa? Não pode. Então são sinais, ele tá controlando a menina pelo aparelho dela, que é a liberdade dela. Sim. Então, assim, fique ligado se seu namorado tiver controlando sua rede social, quem você curtiu de foto, seu WhatsApp, e já pule fora. É um sinal de namoro abusivo. Olha só. Pois é, pessoal, eu sei, tinha tantas perguntas, mas não vai dar tempo de fazer tudo, mas eu tenho certeza que nas redes sociais de vocês a gente vai conseguir também tirar muitas dúvidas. Mas vocês deixaram uma mensagem final para quem está assistindo a gente, aí vocês podem olhar para essa câmera, né, cada uma de vocês, para a gente poder, infelizmente, chegar ao fim, porque tá muito legal esse assunto e eu tenho certeza que muitas pessoas precisam saber disso. Ótimo. Nosso compromisso real, como está aqui escrito nesse botão, não sei se está para ler, mas aqui diz que feminicídio zero não é uma ilusão, é um compromisso. É isso aqui que a gente acredita, porque a gente não pode admitir nenhuma mulher a mais sendo morta. E isso, você tem o poder, sim, de salvar uma vida. E não só uma mulher, como um homem. Essa luta é de todos e de todas. Porque, afinal de contas, todos nós viemos de ventres femininos, temos irmãs, amigas, mães. Então, isso sim é uma luta de todos e todas. E eu peço que vocês sigam @Banco Vermelho. Então, lá tem todas as informações e também um espaço para que você faça suas perguntas também. Bem, como a Andréa já falou, acho que muito bem falado, eu queria apenas agradecer o convite, né, desse momento tão especial, desse podcast tão legal na FacitCast, também da nossa secretária, doutora Ângela, e parabéns para essa cidade pioneira no norte do Brasil, que vai receber o título de primeira cidade a acolher o projeto Banco Vermelho. Então, só gratidão, obrigada e sigam @Banco Vermelho. Incrível, gente. Olha só que momento mais rico que a gente está tendo aqui. Eu também quero muito agradecer a presença de vocês. Eu sei que o tempo foi muito corrido, não foi fácil chegar, mas elas fizeram da luta esse propósito de vida. E quando a gente tem um propósito, uma causa, parece que nem o cansaço das viagens, ele vai ficando em segundo plano. Então, assim, parabenizar vocês pela coragem, assumir isso e de fato falar, isso aqui não foi em vão, aconteceu com ela, mas não vai acontecer com mais ninguém. Então, assim,
Isso é muito relevante. Eu quero agradecer em nome do nosso país, porque nós precisamos de pessoas como vocês. E eu sou super apoiadora desse projeto, viu? Contem com a gente aqui. E eu tô muito feliz, já aproveitando, né? E parabenizar também a doutora Ângela, nossa secretária aqui das mulheres do município de Araguaína, pelo pioneirismo. Eu sou suspeita para falar, gente. Eu sou suspeita, não posso nem falar muito. E, pessoal, vocês que assistiram aqui, vocês viram quantas informações ricas que nós tivemos. Não deixem de compartilhar. Essas informações podem salvar a vida de uma pessoa ou mesmo a sua vida. Então, não deixe de compartilhar, de abençoar outras vidas, porque isso aqui muda a vida de alguém. Muito obrigada pela audiência, que Deus abençoe todos nós.